Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Estou passando aqui nesse vídeo para falar rapidamente com você sobre jejum. O verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus. Nós falamos um pouco sobre jejum às vezes nas igrejas, mas não temos ideia do que realmente é jejum e do que é um propósito. As pessoas confundem muito o que é um propósito que eu faço e o que é jejum. Então, com base nos textos bíblicos, eu vou falar aqui rapidamente sobre jejum. O que é jejum, como jejuar, tá? E para que serve o jejum, ok? Basicamente, se você for pesquisar a palavra jejum no contexto bíblico, é abstinência de alimento, tanto alimento sólido quanto bebidas, tá? Jejum é a abstinência disso, você se abster de comer e de beber, basicamente de alimentar o seu corpo físico, ok? Ó, para mim começar, eu quero falar no capítulo 9 de Mateus, capítulo de número 9. Vamos ver um pouco que Jesus fala sobre jejum, ok? Ele dá uma orientação no capítulo 6 um pouco, o que eles tinham que fazer quando eles jejuavam, mas no capítulo 9 de Mateus ele explica uma coisa interessante. Capítulo 9, versículo 14 de Mateus, pegue a sua Bíblia, tá? Tem uma Bíblia física com vocês, estou usando aqui a versão de Nels, Santa Bíblia versão de Nels. Capítulo 9, versículo 14 diz assim, ó: Então vieram ter com ele os discípulos de João, dizendo: Por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então eles fazem uma pergunta para Jesus sobre jejum. O assunto era jejum, ok? Está perguntando, por que nós jejuamos e os seus discípulos não? Jesus respondeu, versículo 15. Podem estar enlutados os acompanhantes do noivo, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, quando o esposo lhe será tirado, e então jejuarão nesses dias. Então Jesus está falando claramente, ó, eles não jejuam agora porque eu estou com eles. Eu sou aquele que guarda eles, aquele que dá força para eles, aquele que capacita eles, tá? Então agora eles não jejuam. Aí no versículo 16, e eu vou ler para me explicar esses 3 versículos, ele começa a explicar claramente, ó, 16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque tal remendo repuxa parte do vestido e faz-se maior estrago. Ó, lembra que o assunto é o quê? O assunto é jejum. O assunto é jejum. Aí ele fala assim, ó, ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Ele está explicando o quê? Já conectado com o versículo 15, que ele acabou de falar que enquanto o esposo está com ele, eles não jejuam. Mas quando o esposo for tirado, eles jejuarão. Por quê? Enquanto o esposo está com eles, enquanto Jesus está com os discípulos, Jesus está ensinando os discípulos. Está ensinando eles, tá? Eles são o quê? Eles ainda são pano velhos. Os discípulos ainda é pano velho, uma velha natureza, velhos hábitos. É isso que ele está explicando, ele está falando sobre jejum. Velha natureza, velhos hábitos. Então ele está falando, agora eles não têm como jejuar porque eles ainda são pano velho. Eles não têm entendimento, não têm conhecimento, não têm prática bíblica. Então são pano velhos. Quando eles jejuam, Jesus está ensinando aqui, ó. Quando eles jejuam, o que o jejum faz? O que o jejum proporciona? Isso aqui as pessoas não explicam. O jejum proporciona o quê? Proporciona a vinda de um pano novo para remendar aquele tecido. É isso que Jesus está explicando em parábolas. Ele está falando, ó, como eu posso pôr um remendo novo em veste velha? Ele está dizendo o quê? Quando você jejua, Deus envia para você um remendo novo. Isso aqui é poderoso demais, isso aqui é tremendo demais. Ele está explicando o seguinte, ó, que quando você jejua,
vem uma autoridade nova, vem um poder novo, vem uma graça nova sobre a sua vida. E se essa graça nova vir sobre você, você tendo ainda vestes velhas, o que ele diz aqui, ó? Remendo velho faz-se maior o estrago, ou esse remendo rasga, esse remendo se rompe. Por quê? Dá um remendo novo em veste velha. Isso aqui é tremendo. Então, uma pessoa, o primeiro passo para ela pensar em jejuar, ela tem que ter o conhecimento bíblico. Ela já tem que ser crente, ser convertida. Ela não pode estar nos primeiros passos e jejuar, porque ela ainda vai estar com uma veste velha. E a hora que Deus mandar esse remendo novo para ela, ela vai se romper. Então o jejum não é para qualquer um. Vou repetir. O jejum não é para qualquer um. É para quem teve as vestes já mudadas. Porque quando eu jejuo, eu abro uma porta. Então a minha carne, o meu físico, ele diminui a sua vontade. Tem um desenho que a gente sempre faz, que é a alma, o corpo e o espírito. No canal do YouTube meu tem essa aula sobre alma, corpo e espírito. O que é a carne? A carne é a junção da alma com o corpo. Então, quando eu jejuo, o meu corpo, com os seus sentidos e os seus instintos, não tem poder sobre a minha alma. Então a autoridade do meu corpo sobre a minha alma, ou seja, a autoridade da minha carne sobre a minha alma, ela vai caindo de força. Porque eu estou mostrando para o corpo que quem manda não é os sentidos ou um instinto. Eu estou mostrando isso para o corpo, estou diminuindo a força do corpo. Então isso é o jejum. E quando eu diminuo a força do corpo, eu abro uma porta para o mundo espiritual. Agora, quando eu abro essa porta para o mundo espiritual e não tenho vestes novas, que é o exemplo que Jesus está usando aqui, o que acontece? Essa veste velha se rompe. Essa veste velha se rompe. E a pessoa fica pior do que ela estava antes de jejuar. Existem casos que pessoas ficam até endemoniadas quando estão jejuando. Por quê? Porque elas abriram uma porta espiritual, mas elas não têm vestes apropriadas para isso. Isso aqui é tremendo, isso aqui é poderoso. Tá? Esse vídeo vai estar no YouTube, se inscreve no meu canal, aproveita já, tá? Compartilha com alguém esse conteúdo, ok? Então Jesus está falando sobre jejum e fala, ó, não tem como. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque tal remendo repuxa parte do vestido e se faz maior o estrago. Então você vai querer jejuar para resolver um problema e o estrago vai ser maior, porque durante o jejum você vai abrir algumas portas espirituais que vai prejudicar a sua vida. Tá? Que vai prejudicar a sua vida. Aí no versículo 17 ele fala o seguinte, ó. Nem se põe um vinho novo em odres velhos. É o mesmo exemplo. Pois os odres se perdem e o vinho se derrama. Olha que tremendo. Ele está falando, ó, não põe vinho novo em odres velhos. Porque esse vinho novo que você coloca no recipiente velho, o vinho novo vai fermentar muito e vai derramar, vai se perder e vai derramar todo o vinho novo. Então, quer dizer o quê? O jejum não vai servir para nada. O jejum não vai ter nenhuma importância. Porque você não pode jejuar sem um conhecimento bíblico, sem saber o que você está fazendo. Porque Deus vai mandar um vinho novo sobre a sua vida. O jejum ele faz isso. Ele manda um vinho novo sobre você. E quando ele mandar o vinho novo, esse odre velho, que não tem conhecimento, não tem instrução da palavra, não tem a mente de Cristo, não tem um coração certificado. O que é isso? É uma pessoa que tem o odre velho. Então, uma pessoa com odre velho, o que vai acontecer? Ele manda o vinho novo, o vinho novo fermenta,
Porque é isso que acontece. Deus manda uma unção nova, Deus manda uma graça nova. E essa graça ela fermenta a nossa vida, tá? Ela nos dá autoridade, nos dá força, nos dá capacidade. Ela vai fermentando toda a nossa alma. E se a pessoa não tem essa capacidade, o que acontece? Se rompe. Tudo isso se rompe. Então se rompe. E derrama. Quer dizer o quê? O jejum não adiantou de nada. Aquela unção sai. Aquela graça sai. Aquela autoridade vai embora. Tá? Ela sai. Por quê? Foi derramado. Não serviu. Aquele jejum não serviu de nada. Ó, mas coloca-se vinho novo em odres novos. Ele está falando, você tem que se renovar, você tem que se transformar pela renovação do seu entendimento, para que o seu odre esteja novo. Aí Deus manda, quando o seu odre está novo, Deus manda o vinho novo. Agora, quando o seu odre está velho, Deus não vai mandar esse vinho sobre a sua vida. Por quê? O seu odre está velho, vai se romper, vai derramar, não vai servir para nada esse jejum. E aí ele diz, quando o odre é novo e ele manda o vinho novo, essa versão diz assim, ambos juntamente se conservam. Quer dizer o quê? Aquela unção, aquela graça, aquele poder novo, ele vai ser eficiente, ele vai ter uma finalidade, vai se conservar. Irmãos, estão compreendendo? Glória a Deus por isso. Outro texto para mim já encerrar esse vídeo. O assunto é amplo, eu podia falar de várias formas, de várias maneiras e explicar detalhadamente o que o jejum causa na alma, no corpo e como ele trabalha no nosso espírito, fazendo todo esse processo. Próximo vídeo, depois eu faço isso. Mas esse aqui é só um vídeo básico para me falar sobre jejum. Então Jesus já ensina completamente o que o jejum faz, ou como jejuar. Então você não pode jejuar tendo vestes velhas e sendo um odre velho. Ok? Agora o profeta Isaías, ele nos fala claramente sobre o jejum. Qual que é o verdadeiro jejum? Pegue a sua Bíblia novamente, tá? Abra, tá, lá em Isaías, capítulo 68. Isaías, capítulo 68. Que fala do falso jejum e do verdadeiro jejum. Ok? Você vai perceber na Bíblia também outra coisa, que alguns homens de Deus fizeram alguns propósitos. Eu já disse aqui, jejum é o quê? Eu me abster de comida e de bebida. Isso é jejum. Tá? Matar os desejos da minha carne. O que Jesus fez 40 dias no deserto. Sem comer, sem beber. Tá? Em jejum. É isso que é jejum. Ok? Vários e vários grandes homens de Deus fizeram isso. Alguns por um período prolongado. E quando isso acontece por um período prolongado, Deus ele abre algumas portas espirituais. E essas pessoas têm experiências tremendas com Deus e com o mundo espiritual. Algumas são servidas por anjos, são servidas de comidas espirituais pelos anjos, tá? Alimento espiritual. O que aconteceu com Jesus no deserto, ok? Agora alguns homens fizeram alguns propósitos, que não é jejum, mas é alguns propósitos. O exemplo Daniel. Daniel fez um propósito de não se misturar com os manjares do rei. Isso é jejum? Não. Isso é só um propósito que ele fez, que tem outro significado. Tem a sua importância no mundo espiritual, mas não é a mesma coisa que jejum. É um propósito. Ah, eu fiz propósito disso, daquilo. Ok, é um propósito, não é um jejum. Jejum é eu me abster de comida e de bebida. Em alguns casos do Antigo Testamento, até os animais, quando acontecia em alguma cidade, o exemplo de Nínive, quando Jonas foi lá, o povo jejuou e até os animais jejuaram, tá? A ausência de comida e de bebida, ok? Agora, se você quiser fazer algum propósito, ok, é um propósito à parte, mas não é jejum. Jejum é me abster de comida e de bebida para que Deus envie o remendo novo e o vinho novo sobre a minha vida. Isaías ele fala claramente o seguinte, ó, você vai ver no capítulo de número 58 de Isaías,
Os primeiros versículos, versículo 1, 2, 3, 4 e 5, fala do falso jejum. Aquele jejum que Jesus disse que eles jejuavam, nem limpavam o rosto, nem vestiam as vestes para mostrar exteriormente que estavam jejuando. O jejum só de aparência, que é o falso jejum. Tá? Então ele vem falando aqui até o versículo 5 sobre o falso jejum, que é um jejum simplesmente de aparência. As pessoas estão jejuando só para serem vistas. Aí ele diz, Jesus disse assim, em verdade já receberam o seu galardão. Então quer dizer o que? Eles não receberão o remendo novo, o vinho novo. Não, eles já receberam o seu galardão. Porque eles fizeram para ser visto pelos homens. Esse é o falso jejum. Ok? Esse é o falso jejum. Mas existe o jejum verdadeiro. Tá? O jejum verdadeiro. Aí a partir do versículo de número 6, Isaías 58, a partir do versículo de número 6, ele vem ensinando. Ensinando o quê? Ensinando como que é o verdadeiro jejum. Ok? Então, quando eu for jejuar, é interessante eu colocar aqui o seguinte. Se o jejum ele é a abstinência de comida e de bebida que alimenta o meu corpo humano, eu me abster disso, o meu corpo humano ele tem que sentir a falta disso. Ok? Não vou entrar com dados aqui, porque é muito simples de você pesquisar. Se você for pesquisar em uma fonte concreta, de estudos novos, científicos novos, que estão surgindo por aí, você vai perceber que o jejum ele é algo muito recomendado. Hoje se é muito falado sobre jejum intermitente, que ele é muito recomendado por quê? Porque quando o seu estômago fica vazio, o organismo ele consegue descansar. O seu organismo gastrodigestivo ele consegue descansar. Tanto esôfago, estômago, quanto intestino, ele consegue descansar, tá? E se refazer de alguns problemas que talvez ele tenha. Então, o corpo ele vai descansando e vai se refazendo. Isso, o jejum intermitente é muito recomendado. O estômago fica vazio, tá? O estômago fica vazio. Você percebe que, estou falando cientificamente, que até você pensa melhor com o estômago vazio, tá? Você pensa melhor com o estômago vazio, porque na digestão o seu sangue vai tudo para o estômago fazer digestão. Mas enfim, isso é outra coisa. Então, quando para mim jejuar verdadeiramente, meu corpo ele tem que sentir essa ausência de comida. Então tem que ser por um período prolongado. Você for pesquisar a questão da digestão dos alimentos, varia de alimento para alimento. Um alimento mais denso, mais pesado, demora horas e horas para ele digerir no organismo, tá? Para o organismo digerir completamente aquele alimento e você ficar sem nada para digerir no organismo. Então o jejum ele tem que ser por um período prolongado, claro. Tem pessoas que têm problema de saúde, enfim. Isso são exceções. Estou falando aqui de como funciona o jejum. Então ele tem que ser por um período prolongado, um período demorado. Tá? De no mínimo aí, vou falar 24 horas. Você ficar 24 horas em jejum. Jejum não é você jantar, depois entrar em jejum 10 horas da noite, acordar cedo no outro dia e tomar café da manhã 9 horas, falar que jejuou. Ou ir até na hora do almoço. Porque é um período muito curto. Você ficou a noite inteira dormindo, então seu corpo ele não sentiu. Você só se ausentou do café da manhã. Isso muitas pessoas fazem no dia a dia, não tomam café da manhã. E é normal. Então tem que ser um período que o seu corpo sinta que você está jejuando. Isso vai te trazer benefícios espirituais, que é o principal que nós estamos falando aqui, e também benefícios físicos. Tá? Muitos benefícios físicos. Ok? Vamos entrar para o texto para o vídeo não ficar comprido, não ficar prolongado. Versículo 6 de Isaías. Então agora ele fala, capítulo 58, versículo 6. Agora ele fala do verdadeiro jejum. Aí ele vem dizendo assim, ó. Não é este, pois, o jejum que eu escolhi? Aí Deus vem falando, ó. Esse é o verdadeiro jejum. Esse é o jejum que eu escolhi. Qual? Ó. Que solte as ligaduras da impiedade. Então ele vem ensinando o seguinte, ó. Quando você estiver jejuando,
você tem que fazer essas práticas aqui, que é o jejum completo. É um jejum poderoso, um jejum completo. A primeira coisa, você soltar as ligaduras da impiedade. O que é isso? Quer dizer que quando você estiver jejuando, você tem que tirar um período para isso, ok? Você não pode jejuar trabalhando, um exemplo. Não. Você tem que tirar um período, um dia, um sábado, um domingo, final de semana, que você se dedique ao jejum. Como? Você ora, você lê a Bíblia, você estuda a palavra. O jejum vai te trazer sono também. Você pode dormir durante o dia, quando estiver jejuando. Porque isso acontece, isso é uma realidade. Deus pode te dar visões e sonhos espirituais, tá? Através do jejum. Então tá jejuando durante o dia, sentiu sono? Vai dormir, tá? Porque Deus pode falar com você através de sonhos, ok? E quando você estiver jejuando, o que você faz? O que vai acontecer? Você tem que soltar as ligaduras da impiedade. O que é isso, Fran Sérgio? É aquele mal que o ímpio te fez, aquele mal que alguma pessoa fez para você, e você está segurando aquela pessoa por esse mal. Você está trazendo sempre à memória esse mal que alguém te fez. O ímpio, as ligaduras da impiedade. Você está segurando o ímpio por a impiedade que ele fez para você. Ele te fez um mal, alguém te fez alguma coisa má, te feriu, te maltratou. Você tem que jejuar para você soltar essas ligaduras da impiedade. Então o jejum ele te proporciona isso. Olha que poderoso, quantas pessoas estão amarguradas, tristes, não conseguem perdoar, não conseguem soltar as pessoas com mágoas do passado. Por quê? Porque elas não jejuam. Então no jejum você tem que soltar as ligaduras da impiedade. Solta essa pessoa, solta essas ligaduras, porque essas ligaduras estão te fazendo mal. Então você está jejuando, a primeira coisa, perdoa, esquece, abandona, deixa para lá, constrói uma ponte em cima desse rio e vai para frente, tá? Solte essas ligaduras, se desligue disso, ok? Então o jejum serve para isso, ninguém explica, ninguém fala. Por isso esse monte de problema emocional que as pessoas têm, depressão e vários outros problemas. Porque quem jejua não sabe disso. E aqueles que estão passando por isso não jejuam. Ok? Então, primeiro, que você solte as ligaduras da impiedade. Solta. Que desprenda as ataduras do jugo. Tem quase tudo o mesmo sentido, só algumas diferenças. Tá? O jugo que está sobre você, tá? Uma carga que está sobre você, que você desprenda isso. Essas ataduras do jugo, desprenda isso. Deixe isso para lá. O peso que está sobre a sua vida, talvez a amargura que está sobre você, tá? O rancor, todo esse peso desse jugo que está te acusando, você tem que desprender essas ataduras do jugo, tá? Ataduras, o que as ataduras fazem? Elas te impedem de prosseguir, de avançar, de triunfar. Então, o jejum, ele faz com que você solte as ataduras da impiedade, que você desprenda essas ataduras, do jugo, ataduras do jugo, que você desprenda as ataduras do jugo. Então, aquilo que te pesava sobre você não vai pesar mais. Porque o jejum faz com que você desprenda essas ataduras. Aquilo que estava te impedindo de prosseguir, de triunfar, de andar, de caminhar. O jejum faz com que você desprenda essas ataduras. Você vai estar livre. Olha que bênção, meus irmãos. Olha que coisa poderosa. Você vai estar livre. Tá? Livre do jugo. 3. Liberte os oprimidos. Liberte os oprimidos. Meu Deus, meu Deus. Quantas pessoas você tem carregado com você? Você tem carregado várias e várias pessoas com você. Por causa da tristeza, da amargura. Ou você tem oprimido algumas pessoas, tá? Falando, eu sei isso sobre você, eu sei aquilo sobre você. Ou falando assim, você fez isso, fez aquilo contra mim. O que é isso? Você está oprimindo alguém. Seja por palavras, seja por ações,
seja por pressões, você está oprimindo alguma pessoa, o jejum faz com que você solte isso, liberte os oprimidos. Ei, é tempo de você libertar os oprimidos, para de oprimir as pessoas, por palavras, por situações, para de oprimir as pessoas, tá? Solte isso aí, liberte os oprimidos, está precisando jejuar, você libertar os oprimidos, tá? Quantos líderes, quantas pessoas, quantos pais de família, quantas mulheres têm oprimido as pessoas, tá? Quero falar para você, liberte os oprimidos, para de oprimir as pessoas, tá? O jejum faz com que você liberte. Eu tenho que acelerar aqui. Queria falar mais, mas eu tenho que acelerar para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então, o jejum proporciona isso. Qual jejum? O verdadeiro jejum. Que você jejua com as vestes novas. Que você jejua com um odre novo. Então ele vai te proporcionar isso. E você tem que ler e saber que quando você estiver jejuando, você tem que fazer isso. Tá? Liberte os oprimidos. Para de oprimir as pessoas. E minha Bíblia diz: e despedace todo o jugo. Então o jejum faz com que você quebre. Você não só tira o jugo, mas você despedaça o jugo. Para que ele não caiba mais nas suas costas. Ok? Versículo 7. Não é também que compartilhes o teu pão com o faminto. Isso aqui é muito poderoso. Porque quando você jejuar, você tem que compartilhar a sua comida com outra pessoa. Aquilo que você ia comer naquele dia que você está jejuando, você tem que dar para alguém aquela comida. E de preferência a sua comida preferida. O que você gosta de comer? Pegue aquela comida e dê para alguém. Pegue aquele alimento e dê para alguém. Tá? Pegue aquela comida e dê para alguma pessoa. Aquilo que você gosta de comer, ou aquela comida que você gosta, faça. Dê para alguém. Aquilo que você ia comer, mas você está jejuando. Aí você pega essa comida e entrega para alguém. Isso é o verdadeiro jejum. Jejum que tem todas essas especificações. Ok? Compartilha o teu pão com o faminto. Aí tem essa expressão aqui. E recolhas o pobre desterrado em tua casa. No contexto cultural atual nosso, não sei onde você está, se você pode fazer isso, você faça. Recolha essa pessoa que está faminta em casa, na sua casa, e dê o alimento para ela. Prepare um almoço, uma janta para ela e dê esse alimento para essa pessoa. Talvez o contexto cultural que você esteja não proporcione isso, por causa da violência, por causa dos problemas, enfim. Mas leve esse alimento para alguém que está faminto, tá? Para alguém que está necessitado, para que se cumpra também esse texto, ok? E quando vires o nu, cubras a roupa e não te oculte daquele que é carne da tua carne. Está falando o quê? Cubra as pessoas. O dia de jejum também é o dia de você servir alguém, tá? Sirva alguém no dia que você estiver jejuando. Versículo 8. Aí aqui os benefícios. Aqui os benefícios. Versículo 8 começa os benefícios. Então o que vai acontecer comigo quando eu fizer isso, Fran Sérgio? Versículo 8. Então brilhará a tua luz como a alva. Olha que tremendo, irmãos. Ele está falando, a sua luz vai resplandecer. Primeiro aspecto do jejum. A tua luz brilhará como a alva. 2. E brotará rapidamente a tua cura. Olha que poderoso. Quantas pessoas, elas não têm ideia que se elas jejuarem, a cura delas vai acontecer muito rápido. A expressão é muito clara. Brotará rapidamente a tua cura. Então a cura dela não vai precisar de fatores externos, ela vai acontecer, ela vai brotar rapidamente, não vai demorar. Brotará rapidamente a tua cura. O jejum faz isso. O jejum faz isso. Oh, glória a Deus. E a tua justiça irá adiante da tua face. Então você não vai ser injustiçado.
Você não será injustiçado, porque a justiça vai primeiro para onde você passar. Você vai negociar, a justiça vai primeiro. Você vai a algum lugar, a justiça vai primeiro. Você não será injustiçado. Glória a Deus. E a glória do Senhor Jeová será a tua retaguarda. Então na sua frente vai a justiça e atrás de você a glória do Senhor. Oh, bendito seja o nome do Senhor por isso. É tremendo, é as recompensas do jejum. Então clamará o Senhor, e o Senhor Jeová te responderá. Não é porque Deus não está te respondendo. Talvez é porque você não está jejuando. Suplicarás e ele te dirá: eis-me aqui. Que texto tremendo. Se tirares o jugo do meio de ti, e o dedo ameaçador, e as palavras arrogantes. Então, se você tirar o jugo, se você parar de ameaçar, e se você parar de ser arrogante, vai acontecer isso. Você vai clamar ao Senhor e ele vai dizer rapidamente: eis-me aqui. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a tua alma aflita, a tua voz se levantará sobre as trevas, a autoridade sobre as trevas, a autoridade sobre o mal. E a tua escuridão será como o meio-dia. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Quando isso acontecer, ele está dizendo: o pior momento que você tiver na sua vida será como o meio-dia. Então você não vai passar por adversidades. As trevas serão como o meio-dia na sua vida, porque você jejuou. Versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, e em tempos de seca fartará a tua alma. Se eu fosse comentar tudo aqui, eu ficaria horas. E reforçará os teus ossos, vai ter saúde. E serás como um jardim regado, vai florescer. E como um manancial de águas que nunca faltam. Versículo 12. E os teus descendentes reedificarão os lugares antigos que foram assolados. Glória a Deus. E levantarás o fundamento das gerações passadas, e serás chamados reparador de muros e arruinados, e restaurador de veredas habitáveis. E se detiverdes o teu pé por causa do sábado, aqui já entra a questão dos judeus. Mas o versículo 14, para mim encerrar, diz assim: então te deleitará no Senhor Jeová, e te fareis cavalgar sobre os lugares altos da terra, e te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor Jeová assim disse. Ele está dizendo: ó, foi eu que disse, então vai acontecer. Oh, glória a Deus. Então esses são alguns benefícios do jejum. Então, quando jejuar, se atente para esses benefícios. Leia esse texto, Isaías, capítulo 58, a partir do verso de número 6. Ok? Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Envie esse vídeo para alguém, para que alguma pessoa seja também abençoada através desse vídeo. Acompanhe também a nossa escola, a Escola Incendiários. Sou fundador da Escola Incendiários. Acompanhe nossos cursos e toda a nossa programação. Ok? Meu irmão, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.